Você tem um ativo que vale mais do que qualquer investimento financeiro que já fez ou vai fazer. Um ativo que, ao contrário do dinheiro, não pode ser roubado, não se deprecia com a inflação e não depende do mercado para crescer. Um ativo que está disponível para você todos os dias, que se renova completamente a cada 24 horas e que, quando usado corretamente, multiplica o valor de tudo que você faz durante o restante do dia. Esse ativo é a sua manhã, e a maioria das pessoas o desperdiça sem perceber o que está perdendo. Napoleon Hill, após décadas estudando as mentes mais realizadas do seu tempo, chegou a uma conclusão que vai contra o que a maioria das pessoas acredita sobre produtividade, sucesso e criação de resultados. Ele descobriu que não é o quanto você trabalha que determina o que você realiza. É a qualidade do estado mental com que você começa cada dia. E esse estado é construído ou destruído nos primeiros minutos após acordar. As pessoas que Hill estudou e que chegaram a lugares que a maioria considera inatingíveis não tinham mais horas no dia do que você. Tinham os mesmos 24, mas haviam aprendido a usar os primeiros 60 minutos de uma forma que multiplicava o valor de cada uma das 23 horas restantes. Haviam descoberto que amanhã não é apenas o começo do dia. É o investimento que determina o retorno de todo o resto. Esta manhã, você vai entender por que sua manhã é seu maior ativo. Vai aprender como esse ativo funciona no nível do subconsciente e da neurologia. Vai descobrir o que as pessoas mais realizadas fazem nos primeiros 60 minutos do dia, que cria uma vantagem invisível, mas cumulativa, que ao longo do tempo produz resultados que parecem extraordinários. E vai sair daqui com um sistema prático para começar a extrair o máximo valor possível da manhã que está começando agora. Você chegou até essa mensagem porque já percebeu, mesmo que intuitivamente, que amanhã importa de uma forma que vai além de simplesmente ter tempo. Esta mensagem vai transformar essa intuição em compreensão clara e em ação deliberada. Antes de continuar, faça o seu primeiro ato de intenção desta manhã. Escreva nos comentários: minha manhã é meu maior ativo e eu a uso com sabedoria. Não como uma frase, como a declaração de alguém que acabou de reconhecer o valor do que tem e que vai tratá-lo de acordo. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa construção acontece uma manhã de cada vez. Agora respire fundo, encha os pulmões completamente. Segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez, inspire, segure e solte. Sinta o corpo despertar completamente. Sinta a mente clarear. Você está no estado ideal para o que vem a seguir. E o que vem a seguir vai mudar como você usa cada manhã pelo resto da sua vida. Hill ensinava que a manhã tem um valor que nenhum outro período do dia possui. E esse valor tem uma base neurológica real que a ciência moderna confirmou décadas depois de Hill articulá-la de forma intuitiva. Durante o sono, o cérebro processa as experiências do dia anterior, consolida memórias, resolve problemas que ficaram em aberto e prepara o sistema nervoso para o dia que vem. E no momento de transição entre o sono e a vigília, há uma janela de neuroplasticidade especialmente elevada, em que o cérebro é mais receptivo a novas informações, novas crenças e novos padrões do que em qualquer outro momento do dia. Essa janela existe porque durante essa transição, o cérebro opera predominantemente em ondas alfa, o estado de relaxamento consciente, que é o mesmo estado produzido pela meditação profunda. É o estado em que o acesso ao subconsciente é mais direto, em que a crítica e o ceticismo da mente consciente estão ainda parcialmente adormecidos e em que qualquer informação que entra tem uma probabilidade muito maior de se instalar no nível subconsciente do que a mesma informação teria em outro momento do dia. Isso significa que o que você coloca na sua mente nos primeiros minutos após acordar não compete com as mesmas barreiras que encontraria mais tarde. Entra diretamente, instala mais profundamente e orienta o processamento subconsciente pelo restante do dia de forma muito mais eficaz do que o mesmo conteúdo consumido no meio da tarde. Hill chamava esse período de a hora dourada e dizia que os realizadores que havia estudado
eram unânimes em um ponto: a hora dourada era inegociável. Não importava o que acontecesse no dia. Não importava se havia compromissos cedo, se a agenda estava cheia, se o mundo ao redor começava a fazer demandas imediatamente. A hora dourada era protegida primeiro porque o que acontecia nela determinava como tudo o resto do dia se desenvolveria. Salmo 5, versículo 3 diz: Pela manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Amanhã, como momento de apresentação, de alinhamento, de receber a orientação antes de começar o movimento. Não porque a tarde não importa, mas porque o que você recebe de manhã, antes que o mundo comece a falar, tem um peso e uma clareza que dificilmente encontra em outro momento. Pense agora, como você tem usado a sua manhã, com a intencionalidade de alguém que sabe que está investindo no ativo mais valioso do dia? Ou com a reatividade de alguém que ainda não percebeu o que está em jogo nos primeiros minutos após acordar? Hill identificou 5 formas pelas quais as pessoas mais realizadas que estudou extraíam o máximo valor da manhã. Não 5 práticas opcionais. 5 componentes de um sistema integrado que, quando praticado de forma consistente, transforma a manhã de um período de tempo qualquer no investimento de maior retorno que qualquer pessoa pode fazer em si mesma. O primeiro componente é o silêncio intencional antes de qualquer estímulo externo. Hill era enfático nesse ponto. Os primeiros minutos após acordar devem acontecer em silêncio, sem celular, sem televisão, sem rádio, sem qualquer estímulo externo que possa colonizar a janela de neuroplasticidade, com conteúdo que não foi escolhido deliberadamente. Esse silêncio não é passividade, é estratégia. É a recusa deliberada de entregar a janela mais valiosa do dia para algoritmos, notícias e outras pessoas que não têm nenhum interesse no alinhamento da sua mente com o que você quer criar. É a decisão de que os primeiros minutos da sua mente acordada pertencem a você. Hill observou que mesmo 2 ou 3 minutos de silêncio intencional antes de qualquer estímulo externo tinham um efeito mensurável sobre a qualidade do estado mental que as pessoas levavam para o restante do dia. Não porque 2 minutos de silêncio transformam a vida por si só, mas porque esses 2 minutos são a diferença entre começar o dia do seu próprio centro ou começar do centro de outra pessoa. O segundo componente é a gratidão específica e emocional. Hill documentou que as pessoas mais realizadas que estudou tinham em comum o hábito de começar o dia reconhecendo ativamente o que já possuíam antes de buscar o que ainda não tinham. E essa gratidão não era genérica ou performática, era específica, nomeando coisas concretas com emoção genuína. A razão pela qual esse componente é tão poderoso tem a ver com o estado emocional que a gratidão genuína cria. Quando você experimenta a gratidão real, o cérebro libera neurotransmissores associados a estados de bem-estar, abertura cognitiva e criatividade. Você literalmente pensa melhor, percebe mais oportunidades e toma decisões de maior qualidade quando está em estado de gratidão do que quando está em estado neutro ou negativo. E ao instalar gratidão como o primeiro estado emocional do dia, você está garantindo que a neuroplasticidade da manhã é usada para aprofundar padrões de abundância e reconhecimento em vez de padrões de falta e ansiedade. Filipenses 4, versículo 6 instrui: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Com ações de graças. Gratidão como a postura de quem apresenta o dia a Deus. Não como suplicante ansioso, mas como filho reconhecido que sabe que está sendo cuidado e que reconhece esse cuidado antes de pedir mais. Diga agora: eu sou genuinamente grato por 3 coisas específicas nesta manhã. Pause e nomeie as 3. Não como exercício mecânico, com emoção real pelo que cada uma representa na sua vida. O terceiro componente é a declaração de propósito e intenção para o dia. Hill observava que as pessoas que chegavam ao final de cada dia com a sensação de que havia avançado em direção ao que importava eram invariavelmente as que haviam começado o dia
com clareza sobre o que queriam criar naquele dia específico. Não uma lista de tarefas, uma intenção maior que orientava a energia e a atenção ao longo das horas. Essa declaração de intenção funciona porque dá ao subconsciente um endereço claro para trabalhar. Durante o dia, enquanto você está envolvido com as demandas cotidianas, o subconsciente continua processando em função da intenção declarada pela manhã. Conectando pontos, encontrando soluções, preparando insights que vão emergir nos momentos de clareza ao longo do dia. É como dar ao GPS o destino antes de começar a dirigir. A jornada pode ter desvios, o trânsito pode ser imprevisível, mas o sistema de navegação está constantemente recalculando para manter você na direção do destino que foi declarado. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, curta esse vídeo agora. É um pequeno ato de alinhamento com o que você está aprendendo, e pequenos atos de alinhamento repetidos consistentemente são exatamente o que constrói o ativo mais valioso que amanhã pode criar. A identidade de alguém que age de acordo com o que valoriza. Curta e continue. O quarto componente é a visualização do resultado desejado com detalhes sensoriais e emocionais. Hill dedicou mais atenção a esse componente do que a qualquer outro aspecto da rotina matinal, porque havia descoberto que a visualização realizada nos primeiros minutos do dia, quando o subconsciente está mais receptivo, tinha um efeito de instalação muito mais profundo do que a visualização realizada em qualquer outro momento. A visualização que Hill recomendava não era passiva. Não era assistir a um filme mental de como você gostaria que as coisas fossem. Era uma experiência ativa e imersiva em que você se colocava dentro da cena do resultado desejado, sentindo as emoções reais de gratidão e realização de quem já está vivendo aquele resultado. Essa distinção é fundamental. Assistir a uma cena de fora tem pouco efeito no subconsciente. Experienciar de dentro, com emoção real, tem um efeito de instalação que o subconsciente trata como experiência real. E quando o subconsciente trata algo como real, começa a organizar comportamentos, percepções e respostas ao ambiente para ser consistente com essa realidade. Marcos 11, versículo 24 diz: Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Crede que recebestes, o tempo passado de quem já recebeu, a experiência emocional de quem já vive o resultado. Essa é a postura da visualização, que o subconsciente reconhece como real, e em resposta à qual começa a criar as condições para a manifestação. O quinto componente é a afirmação de identidade específica e emocional. Hill distinguia claramente entre afirmações que ficam no nível consciente e afirmações que penetram no subconsciente. E a diferença entre as duas não era apenas o conteúdo. Era a emoção com que eram pronunciadas, a postura corporal de quem as dizia e a especificidade em relação à identidade que se queria instalar. Uma afirmação genérica, como eu sou bem-sucedido dita mecanicamente, tem pouco efeito. A mesma frase dita de pé, com voz firme, olhando no espelho, com a emoção real de alguém que acredita no que está dizendo, tem um efeito radicalmente diferente. Porque o subconsciente não responde apenas às palavras, responde à coerência entre palavras, emoção e postura. E quando essa coerência está presente, a instalação é profunda e duradoura. Hill recomendava que as afirmações matinais fossem personalizadas, específicas para os objetivos de cada pessoa, e que fossem ditas com toda a emoção disponível, como se o que estava sendo afirmado já fosse a realidade mais consolidada do mundo. Aqui quero pausar. O que você está aprendendo agora é o coração do que a Bíblia da Mente Milionária estrutura num sistema progressivo de transformação da manhã em ativo de máximo valor. Se você quer esse aprendizado com profundidade e acompanhamento diário, o link está fixado nos comentários. Agora vamos falar sobre os ladrões da manhã, os hábitos e comportamentos que roubam o valor do seu ativo mais precioso sem que você perceba no dia a dia. Hill identificou 5 ladrões principais que, quando presentes na rotina matinal, não apenas desperdiçam a manhã, mas ativamente programam o subconsciente para estados que prejudicam o restante do dia. O primeiro ladrão é o celular como primeira coisa.
Hill não conhecia o celular, mas descreveu com precisão o mecanismo pelo qual estímulos externos na janela de neuroplasticidade colonizavam o subconsciente com conteúdo não escolhido. Quando o celular é a primeira coisa que você consulta ao acordar, você está entregando a janela mais valiosa do seu dia para um algoritmo cujo objetivo é manter sua atenção, não alinhar sua mente com o que você quer criar. As notificações criam reatividade, as redes sociais criam comparação, as notícias criam ansiedade, e tudo isso acontece na janela de neuroplasticidade da manhã, quando a instalação de qualquer conteúdo é mais profunda e mais duradoura. O resultado é um dia que começa no estado emocional determinado pelo que outros publicaram, ou pelo que o mundo estava fazendo, não pelo que você deliberadamente escolheu cultivar. O segundo ladrão é a pressa que elimina a intencionalidade. É quando a manhã é tão cheia de obrigações urgentes, preparar as crianças, chegar no horário, responder mensagens que esperaram desde a noite anterior, que não sobra espaço para os 5 componentes que transformam a manhã em ativo. Hill documentou que as pessoas que diziam não tenho tempo para a rotina matinal eram invariavelmente as que mais precisavam dela, porque a ausência de rotina matinal era uma das razões pelas quais o resto do dia estava tão caótico que criava a sensação de não ter tempo. A solução não é encontrar mais tempo na manhã, é acordar mais cedo para criar o tempo necessário, mesmo que sejam apenas 30 minutos mais cedo do que o usual. 30 minutos bem usados nos 5 componentes que discutimos valem mais do que horas de trabalho reativo que vem depois sem o estado mental correto. O terceiro ladrão é a negatividade como primeiro pensamento. Quando você acorda e o primeiro pensamento é sobre o que pode dar errado hoje, sobre as preocupações pendentes, sobre os problemas que esperam solução, você está instalando na janela de neuroplasticidade um filtro de ameaça que vai colorir toda a percepção do dia. Cada interação vai parecer potencialmente mais perigosa. Cada obstáculo vai parecer maior do que é. Cada oportunidade vai ter menos apelo do que teria com outro filtro instalado. Isso não é pessimismo natural que precisa ser suprimido. É um padrão que pode ser substituído deliberadamente com a prática da gratidão específica que discutimos. Não porque os problemas não existem, mas porque começar o dia reconhecendo o que funciona antes de catalogar o que não funciona cria um estado mental mais eficaz para lidar com ambos. O quarto ladrão é a ausência de movimento físico. Hill documentou que os realizadores que estudou quase universalmente incluíam alguma forma de ativação física nos primeiros momentos do dia. Não necessariamente treinos intensos, qualquer movimento que ativasse o corpo e sinalizasse ao sistema nervoso que o modo ativo havia chegado. A base neurológica desse componente é sólida. O movimento físico aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro, eleva os níveis de neurotransmissores associados a estados de energia e clareza e ativa o sistema nervoso simpático de uma forma que prepara o organismo para a ação deliberada, em vez de reação instintiva. E tudo isso acontece nos primeiros minutos do dia, quando o estado criado vai persistir pelas horas seguintes. O quinto ladrão é a falta de silêncio interior. É quando a manhã tem silêncio externo, mas tumulto interno. Quando o corpo está quieto, mas a mente já está correndo para as preocupações, os planos, os julgamentos e as análises que fariam mais sentido depois que o estado interno fosse estabelecido. Hill recomendava que parte da rotina matinal incluísse momentos de quietude genuína, não apenas silêncio externo. Momentos em que deliberadamente você não pensa em nada específico, apenas observa os pensamentos que surgem sem se identificar com eles. Deixa o subconsciente entregar os insights que processou durante a noite. Está presente sem agenda. Esses momentos de quietude interior são onde frequentemente emergem as melhores ideias, as soluções mais criativas e os insights mais valiosos. Não porque o vazio os produz, mas porque o silêncio é o único ambiente em que eles conseguem ser ouvidos. 1 Reis 19, versículo 12, conta que Elias não encontrou Deus no vento forte, no terremoto ou no fogo. Encontrou na voz mansa e delicada. A orientação mais importante
raramente chega com barulho e drama. Chega no silêncio. E cultivar o silêncio interior pela manhã é cultivar a receptividade à orientação que mais importa. Agora vamos para o sistema prático. A estrutura dos 60 minutos de manhã que Hill extraiu das rotinas dos realizadores que estudou e que você pode começar a implementar a partir desta manhã. Os primeiros 10 minutos são do silêncio e do movimento. Você acorda, não pega o celular e passa 5 minutos em silêncio intencional antes de qualquer coisa. Depois, 5 minutos de algum movimento físico leve. Alongamento, respirações profundas, uma caminhada curta. O suficiente para sinalizar ao corpo que o modo ativo chegou. Os próximos 10 minutos são da gratidão e do propósito. Você nomeia 3 coisas específicas pelas quais é genuinamente grato, com emoção real, e então declara a intenção do dia em uma frase clara. Hoje eu crio e contribuo com X. Os próximos 15 minutos são da visualização e das afirmações. Você fecha os olhos e experiencia de dentro, com detalhes sensoriais e emocionais, o resultado que está construindo. Não como espectador, como protagonista que já está vivendo. E então, você pronuncia suas afirmações de identidade de pé, com voz firme, com emoção real. Os próximos 15 minutos são do aprendizado. Você lê, ouve ou assiste conteúdo que eleva, que inspira e que alimenta o crescimento contínuo. Esta mensagem conta como esse bloco. Um livro, um podcast, um vídeo como esse. O conteúdo que você escolhe aqui está sendo instalado no subconsciente com a receptividade elevada da manhã. Os últimos 10 minutos são do planejamento e da intenção específica. Você identifica as 3 ações mais importantes do dia, as que mais avançam em direção ao objetivo maior, e define o horário específico em que cada uma vai acontecer. Não uma lista de tarefas. 3 comprometimentos com horário que foram deliberadamente priorizados antes que as urgências do dia comecem a roubar o espaço das importâncias. 60 minutos, 5 blocos. E o restante do dia começa com um ativo que foi cuidadosamente construído em vez de dilapidado pelos ladrões da manhã. Josué 1, versículos 8 e 9 dizem: Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não te atemorizes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meditação diária, prosperidade no caminho, força e coragem, a presença de Deus em todo lugar que você for. Tudo isso começa com o que você faz de manhã, com o livro da lei que orienta sua vida. Agora as afirmações finais desta manhã. Repita cada uma com a convicção de alguém que reconhece o valor do ativo que está utilizando. Minha manhã é meu maior ativo, e eu a invisto com sabedoria todos os dias. Repita: minha manhã é meu maior ativo e eu a invisto com sabedoria todos os dias. Eu protejo os primeiros 60 minutos do dia dos ladrões que roubam o valor da manhã. Repita: eu protejo os primeiros 60 minutos do dia dos ladrões que roubam o valor da manhã. Eu uso o silêncio, a gratidão, o propósito, a visualização e as afirmações para construir o estado que multiplica o valor de todo o restante do dia. Repita: eu uso o silêncio, a gratidão, o propósito, a visualização e as afirmações para construir o estado que multiplica o valor de todo o restante do dia. Cada manhã bem investida é um ativo que gera retorno pelo resto do dia e se acumula em resultados extraordinários ao longo do tempo. Repita: cada manhã bem investida é um ativo que gera retorno pelo resto do dia e se acumula em resultados extraordinários ao longo do tempo. Eu começo meu dia vencendo porque minha manhã é meu maior ativo e eu a uso com toda a sabedoria disponível. Repita com tudo: eu começo meu dia vencendo porque minha manhã é meu maior ativo e eu a uso com toda a sabedoria disponível. Sinta cada afirmação consolidando o reconhecimento do valor da manhã que está começando.
Sinta o ativo sendo investido a cada palavra. Napoleon Hill resumiu em poucas palavras o princípio que governa o valor da manhã. Ele dizia que a diferença entre quem constrói a vida que quer e quem vive a vida que acontece não está em quem trabalha mais horas, está em quem investe melhor as primeiras horas. Porque as primeiras horas constroem o estado que determina a qualidade de todas as horas que se seguem. Você tem o ativo. Você tem o sistema para investi-lo. E você está no exato momento em que o investimento pode começar ou continuar com mais sabedoria do que antes. Não desperdice o que tem. Não entregue para os ladrões o que é seu. Invista com a clareza de quem sabe o que está em jogo nos primeiros 60 minutos do dia. E se você quer esse sistema completo de investimento da manhã estruturado, de forma progressiva e acompanhada, a Bíblia da Mente Milionária está esperando por você. O link está fixado nos comentários. Escreva nos comentários: minha manhã é meu maior ativo e eu a uso com sabedoria. Esse decreto abre e fecha essa mensagem. É a declaração de quem reconheceu o valor do que tem e escolheu tratá-lo de acordo. Curta esse vídeo. Se os 5 componentes e os 5 ladrões da manhã mudaram como você vai usar os próximos 60 minutos. Compartilhe com alguém que está desperdiçando o ativo mais valioso que tem sem perceber. E se inscreva no canal, porque amanhã cedo tem mais uma manhã de investimento esperando por você. Nos vemos amanhã. E lembre-se, sua manhã é seu maior ativo. Invista-a bem, todos os dias, sem exceção. O retorno está a caminho. Mas antes de encerrar, Hill deixou uma observação sobre a manhã e o longo prazo que vai mudar como você pensa sobre cada manhã bem ou mal investida. Ele dizia que a diferença entre uma manhã bem investida e uma manhã desperdiçada parece pequena no dia, mas ao longo de um ano representa a diferença entre 365 manhãs de investimento composto e 365 manhãs de capital desperdiçado. E ao longo de 10 anos, essa diferença se torna quase incomparável. Não porque cada manhã individual valha tanto, mas porque o efeito composto de manhãs bem investidas cria uma versão de você, ao final desse período, que é qualitativamente diferente da versão criada por manhãs desperdiçadas. Uma versão com mais clareza sobre o propósito, com mais confiança baseada em evidências acumuladas, com mais habilidades desenvolvidas pela aprendizagem contínua, com um subconsciente mais profundamente programado para os resultados que você deseja. Essa versão de você, criada por 10 anos de manhãs bem investidas, não é apenas mais bem-sucedida externamente. É uma versão que naturalmente pensa diferente, decide diferente, percebe diferente e age diferente em cada situação da vida. É uma transformação tão profunda que quem conheceu você no início do processo dificilmente reconhece a pessoa que você se tornou ao final. E tudo isso começa com a manhã de hoje, com os 60 minutos que você escolhe como investir agora, com a decisão de que o seu ativo mais valioso não vai ser desperdiçado mais. Lamentações 3, versículos 22 e 23 dizem: as misericórdias do Senhor nunca têm fim, as suas compaixões jamais se esgotam. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Cada manhã é renovação. É a fidelidade de Deus se manifestando no presente de uma nova oportunidade, uma nova janela, um novo ativo disponível para ser investido. Não desperdice a fidelidade de Deus que chega nova a cada manhã. Invista-a com a sabedoria que essa mensagem colocou em você. Boa manhã. Que este ativo de hoje seja o melhor investimento que você já fez. E amanhã cedo mais um ativo, mais uma oportunidade, mais uma manhã renovada para ser investida com sabedoria crescente. E há uma dimensão do valor da manhã que Hill explorou, que vai além do individual e que raramente é mencionada, mas que pode ser exatamente o que você precisava ouvir. Ele chamava de manhã como presente para quem você ama. Hill observava que quando você investe bem sua manhã e chega ao resto do dia com o estado mental correto, você não está apenas sendo mais produtivo ou mais eficaz nos seus objetivos. Você está sendo uma pessoa diferente em todas as interações que tem ao longo do dia.
mais paciente com a família, mais presente nas conversas, mais criativo na solução dos problemas dos outros, mais generoso com o tempo e a atenção que distribui. E essas qualidades que emergem naturalmente do estado interno construído pela manhã criam um impacto nas pessoas ao seu redor que vai muito além do que qualquer esforço consciente de ser uma pessoa melhor poderia produzir. Porque esforço consciente de ser paciente é esgotável. Paciência que flui de um estado interno de paz e clareza é ilimitada. A manhã bem investida não é apenas um investimento em você. É um investimento em todos que vão cruzar seu caminho ao longo do dia. Na qualidade da relação com as pessoas que você ama. Na qualidade do serviço que você presta às pessoas que atende. Na qualidade da presença que você oferece a quem precisa de você. Hill dizia que as pessoas mais generosas que havia estudado não eram as que tinham mais recursos para dar. Eram as que haviam desenvolvido o hábito de começar o dia em um estado interno de abundância que transbordava naturalmente para todos ao redor. E esse estado era construído invariavelmente na manhã. Mateus 5, versículo 16 diz: Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A luz que brilha diante dos homens não é desempenho, é estado interno que transborda. E esse estado começa na manhã quando você deliberadamente constrói a luz que vai iluminar o dia. Invista sua manhã, não apenas por você, por todos que vão se beneficiar da versão de você que emerge desse investimento. E nos vemos amanhã cedo, com mais uma manhã, mais um ativo, mais uma oportunidade de construir a luz que o dia precisa. Sua manhã é seu maior ativo, e o maior presente que você pode dar para o mundo é usá-la bem. Uma última reflexão que Hill compartilhou sobre o ativo da manhã, que sintetiza tudo de uma forma simples e poderosa. Ele dizia que existem dois tipos de pessoas no mundo no que diz respeito à manhã: as que acordam para o dia e as que acordam para criar o dia. Quem acorda para o dia é levado por ele, responde ao que vem, reage ao que acontece, termina o dia com a sensação de que o tempo passou, mas não avançou da forma que deveria. Quem acorda para criar o dia constrói deliberadamente o estado que vai usar para criar. Estabelece a intenção que vai orientar cada escolha. Planta as sementes que vão determinar o que colhe. E termina o dia com a sensação de que viveu com propósito, mesmo que nem tudo tenha saído como planejado. A diferença entre esses dois tipos de pessoa não é o talento, não são os recursos. É como eles usam os primeiros 60 minutos após acordar. É se amanhã é para eles um ativo que investem ou um período de tempo que consomem. Você tem o conhecimento agora para ser o segundo tipo. Tem o sistema. Tem a compreensão de por que cada componente importa. O que faz a diferença é a escolha que você faz amanhã cedo. E depois de amanhã. E depois de amanhã, de novo. Até que acordar para criar o dia seja simplesmente quem você é. Essa transformação começa esta manhã. Ela já começou. Porque você está aqui, ouvindo isso, investindo esses minutos no ativo mais valioso que tem. Continue investindo, amanhã. E todos os dias depois, porque sua manhã é seu maior ativo. E os maiores investidores do mundo não perdem um único dia de oportunidade de investir no que tem maior retorno. Boa manhã. Que o retorno desta manhã seja visível ainda hoje.